Edinho, que foi considerado pré-candidato a governador, ele depois eu conversei com ele e falou: vai, eu não estou nessa. Aí eu acreditei, porque ele foi. A gente estava jantando antes da pandemia, fui lá visitar Araraquara, falei: deixa eu falar com meu amigo Edinho. E aí ele falou: não, pode me excluir dessa listinha, mas o Edinho foi cogitado pelo PT, não foi, Edinho? Não, primeiro, mais uma vez, Rovai, agradecer muito a oportunidade de estar aqui, ainda mais numa mesa dividida pela Sinara, que eu tenho um respeito imenso, e dizer que eu estou muito feliz com os desafios que eu tenho enfrentado em ser prefeito. Penso que ser prefeito numa situação como essa que nós estamos vivendo, de uma imensa tragédia humanitária, onde você tem que construir políticas públicas, primeiro, para que nós possamos salvar vidas, e, claro, para que a população que teve a sua situação de vulnerabilidade agravada, essa população também possa ter instrumentos para enfrentar essa vulnerabilidade. Então, ser prefeito, num cenário como esse, é um imenso desafio. Penso que eu posso ajudar muito, colaborar muito com a construção de políticas públicas, é isso que eu tenho me empenhado, e deixo a tarefa aí para disputar o governo do Estado para outros companheiros, no caso agora, que o PT definiu o Fernando Haddad como candidato. Eu penso que o Fernando tem todas as condições de representar esse projeto onde o Brasil será reconectado com o seu destino, por meio da eleição do Lula. E é muito difícil nós instituirmos um programa de transformação sem considerarmos o que representa o Estado de São Paulo. Mas também quero aqui dizer, Rovai e Sinara, que eu sou totalmente favorável à construção da federação. Eu penso que a federação é um avanço imenso no nosso modelo de organização política. Eu penso que a federação sinaliza a estabilidade de uma governabilidade de médio prazo, que, para uma democracia tão vulnerável como a brasileira, isso é um avanço imenso, repito. E quero aqui dialogar muito com o Márcio, que é uma liderança política que eu tenho imenso respeito. Nós estamos vivendo uma experiência nova, né? A construção da federação é uma experiência nova para todos nós, partidos de centro-esquerda, de esquerda, como para os partidos também que representam outros projetos. E nós temos que saber da dificuldade de construção desse novo instrumento político, temos que ter muita paciência, muita capacidade de diálogo, e enquanto não se esgotar as imposições legais de prazo de formação da federação, nós temos que manter o espaço de diálogo, de construção. Não é simples, não é um processo simples, mas o que está em jogo no Brasil hoje, Rovai, se você me permite, e Sinara, claro, e quem está nos acompanhando, eu penso que o Brasil vive um momento trágico, não só pela tragédia humanitária, mas trágico do ponto de vista da instabilidade das nossas instituições, da desorganização do aparelho de Estado. Eu penso que o Brasil vive um momento onde ele flerta, infelizmente, com o autoritarismo. Eu penso que o risco de nós, se o campo democrático popular não for vitorioso em 2022, o risco de nós vivermos uma aventura autoritária é muito grande, Eu penso que o centro da nossa ação política tem que estar em derrotar o Bolsonaro e, a médio prazo, derrotar o bolsonarismo, que é maior que o Bolsonaro. Uhum. O que o Bolsonaro legitimou é grave e tem que ser derrotado, né? Uma parcela da nossa sociedade que se identifica com o Bolsonaro porque defende a homofobia, porque defende o machismo, porque defende o racismo, defende de forma legítima
todas as formas de exclusão social, não consegue conceber uma sociedade onde as pessoas minimamente possam vislumbrar, né, qualquer tipo de ascensão social. Então, é uma sociedade que uma parcela do povo brasileiro defende que isso precisa ser derrotado a todo custo. Nós não podemos viver numa sociedade onde as pessoas achem normal andarem com arma na cintura, achem normal fazerem justiça com as próprias mãos, achem normal manifestação de violência, de autoritarismo. Então, nós precisamos derrotar o Bolsonaro para, num segundo momento, derrotar tudo isso que ele representa, Sim. que ele legitima, que é grave. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que esse é o centro da conjuntura. E nós temos que ter maturidade para entendermos isso. Nós temos que ter maturidade para entendermos o que é que a história nos reservou nesse momento. Nos reservou a missão de impedirmos que o Brasil avance em direção ao autoritarismo. Nós precisamos fazer com que o Brasil volte a ser um país que valorize as suas instituições, que ofereça estabilidade institucional, um país que respeite a democracia e que nós possamos, dentro desse ambiente democrático, desenvolvermos políticas públicas que combatam o desemprego, que defendam a vida, que combatam a vulnerabilidade das famílias. E, claro, para que essa maturidade exista, todo mundo vai ter que ampliar muito a sua capacidade de diálogo. Olha só, Edinho, tem um superchat aqui já te jogando lá nas alturas. Depois do Lula, o meu favorito é o Edinho. O PT tem que dar visibilidade para ele em 2022, fora que ele tem o dom da palavra. Aí temos aqui mais um superchat do Carlos Alberto Veloso Lopes, faz tempo que ele não aparece aqui. Seja bem-vindo, Carlos Alberto. Com todo respeito, os PSBs que votaram a favor da PEC, dos gastos, das reformas trabalhistas e previdenciárias, enchendo os bolsos de emendas secretas, hoje dominam o PSB e jamais vão aprovar a federação, já que mandam no partido a opinião do Carlos Alberto Veloso Lopes. Sinara Menezes, vou te deixar fazer uma pergunta para o nosso prefeito de Araraquara. Deixar não, né? Você que manda. Você sabe que Edinho era o nome do meu paizinho, né? Ah, é? É o nome do meu pai, Edinho. Olha só. Que honra, Sinara. Era Edson e o apelido era Edinho. Sempre foi chamado de Edinho, tio Edinho, vô Edinho. O nome dele era Edinho, né? Ninguém chamava ele de Edson, só no trabalho. Ele era bancário. Aí chamavam ele de seu Edson. Mas, assim, na família sempre foi Edinho. Então, Edinho, eu quero te perguntar uma coisa que está todo mundo querendo saber do Uber. Está todo mundo querendo saber. Eu vou te perguntar o seguinte. Eu vi que vocês lançaram um Uber praticamente público, né? Queria saber para onde vão os recursos que vocês conseguem e também qual foi a reação da Uber a esse Uber da Prefeitura de Araraquara. E os taxistas também, né, Edinho? Olha, Sinara, se você me permite, eu só vou contextualizar para que o internauta, né, quem está nos acompanhando, compreendam o que é que foi feito, está sendo feito em Araraquara. Eu fui prefeito em Araraquara de 2001 a 2008, retornei em 2017, estou cumprindo o meu 4º mandato. Desde 2001, melhor dizendo, desde que eu era vereador, né, que eu fui vereador por 2 mandatos também, eu dialogava muito com o cooperativismo. Eu sempre acreditei muito no cooperativismo. Em 2001, nós começamos a instituir o cooperativismo em Araraquara como política pública. E para que eu não me estenda, mas que eu exemplifique, Araraquara transformou catadores de lixo que viviam em cima do antigo lixão da cidade numa cooperativa. Claro, depois nosso governo transformou o lixão num aterro sanitário, enfim. Mas nós criamos uma cooperativa de recicladores, que hoje eu digo com muito orgulho, é referência para o Brasil, né, que é a Acácia. Desenvolvemos também experiências de mulheres que se associavam, que se cooperavam, mulheres assentadas. Hoje, Araraquara tem uma experiência de uma padaria comunitária
que é um dos principais pontos turísticos de Araraquara, que quem conhece Araraquara vai identificar, que é a Padoca, é uma experiência de cooperativismo, de associativismo de mulheres assentadas. Também os assentamentos rurais de Araraquara, eles têm cooperados, cooperativa de venda de seus produtos. Enfim, para eu não me estender, quando eu volto à prefeitura em 2017, nós reestruturamos essas políticas públicas. Araraquara tem uma coordenadoria de economia social, solidária e criativa, e nós começamos novamente a incentivar a política de cooperativismo. Quem que é importante que se diga, Sinara, Rovai e quem está nos assistindo? Não existe cooperativa sem vontade política de organização de trabalhadoras e trabalhadores. Não existe, é impossível. Se existe uma cooperativa, é porque tem vontade política de trabalhadoras e trabalhadores de se organizar essa cooperativa. Só para que dê exemplos, Araraquara tem uma cooperativa de multisserviços, zeladoria, faxina, limpeza, vigilância desarmada, evidente. Inclusive, nós estamos fazendo um chamamento público para essa cooperativa nos ajudar no programa aqui de combate à dengue. Araraquara tem uma cooperativa de cozinheiras, que é quem nós assinamos contrato a semana passada, quem vai tocar, conduzir toda a política de segurança alimentar dos restaurantes populares da cidade. Para que eu não me alongue também, Araraquara tem uma experiência de uma cooperativa que eu, pessoalmente, eu invisto em todas as experiências e é um setor que eu me empenho muito, mas essa tem um significado muito especial, que é uma cooperativa de egressos do sistema prisional. Todos nós sabemos que quando alguém cumpre pena, a maior dificuldade dessa pessoa em voltar para o convívio social é o preconceito em relação à oportunidade de trabalho. Em diálogo aqui, inclusive, com a vara das execuções, portanto, com o judiciário, com o Ministério Público, inclusive com o promotor criminal, nós organizamos essa cooperativa. É uma cooperativa que eu estou muito, muito otimista, o papel que ela vai cumprir, e enfrentei aqui, Sinário, como tem sido a minha vida, um debate duríssimo, com falas extremamente preconceituosas contra essa cooperativa, e a minha fala ela é simples e ela é objetiva. Se nós não dermos oportunidade para quem cumpre pena, é melhor que se estabeleça no Brasil a prisão perpétua, porque é prisão perpétua quando alguém cumpre pena e não tem o direito a ter uma segunda oportunidade, a recomeçar a sua vida. Essa cooperativa também está participando de um chamamento público, portanto, para trabalhar para a prefeitura. Será a cooperativa que nós queremos que ela seja responsável por toda a limpeza de áreas verdes, de áreas de mananciais, em relação aos resíduos da construção civil. A prefeitura comprou uma máquina recicladora da construção civil para que esse resíduo seja transformado em bloquete, em guia, em sarjeta, em tijolos. E a nossa proposta é que 60% da produção dessa cooperativa se torne renda para a cooperativa e 40% a prefeitura utilize nos projetos de autoconstrução. Enfim, estou dando esse recorte para que vocês entendam que o cooperativismo é uma política pública estruturante da prefeitura de Araraquara. No meio da pandemia, nós fomos procurados por duas profissões, trabalhadoras e trabalhadores de duas profissões. Primeiro, de motoristas de aplicativos, extremamente contentes. Repito, tinha vontade política dessas motoristas e motoristas de estarem se organizando. Eles queriam se organizar. Tinha vontade deles criar uma organização que rompesse com uma situação que eles mesmos divulgavam como uma situação de superexploração. A prefeitura apoiou a cooperativa que estava sendo estimulada pelas trabalhadoras e trabalhadores. E aqui nós temos um fundo municipal para ajudar na organização de cooperativas. Nós temos uma incubadora de cooperativas para que dê apoio a essas iniciativas que se criam. Enfim, e outros profissionais que, para mim, é a maior categoria profissional hoje do Brasil, eu não tenho nenhuma dúvida disso, são os motoentregadores. Eles também tiveram
a iniciativa de organizar uma cooperativa e também a prefeitura apoiou a vontade dessas trabalhadoras e trabalhadores. Por que eu enfatizo isso? Porque a experiência do cooperativismo, primeiro, tem que ser uma experiência autônoma. A trabalhadora e o trabalhador têm que ter autonomia em relação ao Estado, eles têm que ter autonomia na sua organização. O poder público tem que apoiar, que é o que nós fizemos. E aí, essas duas cooperativas começaram a buscar alternativas. Os motoristas começaram a buscar alternativa e os motoentregadores também. Os motoristas, eles foram extremamente felizes porque eles encontraram um aplicativo que havia sido desenvolvido no Brasil por jovens talentosos, inclusive jovens com experiência internacional, já trabalhou no desenvolvimento de plataformas, enfim, um grupo do Rio de Janeiro que criou um aplicativo, né, só que nunca conseguiu fazer com que esse aplicativo tivesse a força que ele poderia ter. Nunca conseguiu ocupar o espaço que ele poderia ter. E aí foi a junção, né, primeiro, da criatividade brasileira, que não conseguiu concorrer com as multinacionais ou com os grandes aplicativos, se encontraram com uma cooperativa de motoristas. Essa junção foi perfeita. E aí que nasceu um formato que ele está sendo vitorioso em Araraquara, né? Que é o formato que, em síntese, o motorista fica com 90% a 95% do resultado do seu trabalho, enquanto que em outros aplicativos, muitas vezes, o aplicativo fica com 40%, 50%, e, evidente, numa situação, a gasolina a R$6, o motorista tendo da manutenção no seu carro, tendo que se alimentar. Então, chega no final do dia, a situação anterior era uma situação que eles próprios relatam de extrema exploração. Então, essa foi a realidade, né? Uma cooperativa que conseguiu viabilizar, né, uma experiência, um aplicativo desenvolvido, né, e fez disso uma experiência profissional que rompe, na minha avaliação, essa é a minha opinião, rompe com uma situação de exploração. A cooperativa rompeu com uma situação de exploração. Portanto, na minha avaliação também, o forte dessa experiência... Né, e quantas pessoas já estão cadastradas, Edinho? Olha, eu todo dia teria que atualizar, né, Rovai? Porque depois que isso virou notícia, são milhares de usuários que estão cadastrando. Eles devem estar hoje já passam de 10 mil usuários cadastrados. Né? Depois eu até atualizo esse número e te passo. Né? São mais de 200 motoristas já cooperados. A prefeitura dá todo o apoio necessário. Né? Nós agora estamos via a incubadora de cooperativa, via o fundo de cooperativismo que nós criamos. Nós vamos comprar... Inclusive já está comprando equipamentos potentes para que eles possam girar esse aplicativo. Nós estamos subsidiando uma sede para eles, estamos dando todo o suporte técnico profissional para que eles possam se organizar. Né? A internet também, a prefeitura entrou, porque eles precisam de internet de alta velocidade. Então, essa é a experiência exitosa, mas eu quero falar aqui daquilo que vai acontecer daqui a uns dias, porque nós estamos trabalhando muito, para que os motoentregadores também tenham um aplicativo. Os motoristas tiveram, né, a felicidade de encontrar algo que havia sido criado, né, que eu fico aqui muito feliz, porque você vê o tanto que tem, o brasileiro tem talento, né? Às vezes ele não tem oportunidade, às vezes aquilo que ele produz ele não consegue efetivamente colocar no mercado. Então, eles tiveram essa felicidade, essa junção, eu digo assim, é a junção do cooperativismo com uma experiência extremamente criativa. Os motoentregadores, nós estamos trabalhando muito aí, porque é uma questão muito específica, porque o motoentregador, ele tem a entrega de alimentação, ele tem a entrega de encomenda de farmácia, a entrega de encomenda de loja, então ele precisa de um instrumento que seja mais amplo, para dar conta de todas as suas atividades. Nós estamos trabalhando muito nesse sentido, a prefeitura está subsidiando, também estamos subsidiando uma sede para eles,
também com internet, enfim, toda a estrutura que os motoristas estão recebendo, a prefeitura também está oferecendo para os motoentregadores. E aí, Sinara e Rovai, a situação, claro, dos motoristas também, eles estão rompendo com uma situação de exploração, mas dos motoentregadores é de super exploração. Sim. Eles ganham de 5 a 7 reais por uma corrida, repito, gasolina motoentregador, mas tem cicloentregador, né? O pessoal que usa de bicicleta também, que é aqui em São Paulo, pelo menos, tem muito entregador de bicicleta, e é uma coisa que você vê subindo ladeira. Mas o Uber não chiou ainda, Edinho? Olha, Sinara, se chiou, não deixou digitais. Agora que eu fui duramente atacado por vários influenciadores de redes sociais, você não tem a dúvida. Falando o quê, gente? Não, dizendo que eu sou inconsequente, que eu sou demagogo, que essa experiência não vai dar certo, que ela não tem como dar certo. E aí apresenta uma série de custos. Olha, Sinara, o que eu digo? Se vai dar certo ou não, é o tempo que vai mostrar. O importante é que nós temos aqui, né, motoristas organizados, que eles quiseram se organizar, né, que rompem, graças a uma plataforma também desenvolvida por brasileiros, né? Eles rompem com uma situação de exploração, né? Eles estão conseguindo levar uma remuneração maior, bem maior para casa, isso é o relato deles, né? Então, tem dado certo. Claro que eu sempre digo, eu converso com eles nas oportunidades que eu tive, eu falei, nós temos que cuidar, eu não me preocupo, acho esse aplicativo genial, acho essa junção do aplicativo com a cooperativa algo fantástico. O que nós temos que cuidar é da organização. Eles não podem perder seu poder de organização. Infelizmente, né, na maioria das vezes, as trabalhadoras e os trabalhadores nunca receberam, né, um investimento para que eles façam gestão. Claro que tem lá motoristas com alguma experiência, que já tiveram experiência em gestão, mas de tocar um negócio, de fazer um negócio crescer, e o mais importante, não perder o sentido do cooperativismo, que é o mais importante, né? Eu digo para eles, o momento que eles perderem o sentido do cooperativismo, que as relações são iguais, que não tem relação de submissão, que não tem uma relação hierárquica entre eles, se eles perderem esse sentido, é o primeiro passo para que a cooperativa dê errado. Se eles entenderem a importância do cooperativismo, eu sou muito otimista em relação ao que está sendo construído aqui em Araraquara. Olha só, a Bia Bukovitz diz: parabéns, Edinho e assessores, por essa espetacular iniciativa. É por esse tipo de notícia que vale a pena ainda seguir na luta. PS, Sinara, você é maravilhosa. Sinara, obrigada. Eu morro de inveja da Sinara. Só ela recebe elogios aqui, Edinho. Gente, elogio o Rovai aí, pelo amor de Deus. Me esforço, ralo, e é só a Sinara recebe elogios. Tânia Yasmin, Araraquara existem os apps convencionais de transportes, ou só cooperativa? Existem os tradicionais, sim, né? Todos eles. E tem uma pergunta que eu achei interessante aqui, ó, de onde que vem esse recurso para o subsídio? Não, do orçamento próprio, aprovado pela Câmara Municipal. É um orçamento municipal destinado às políticas públicas de cooperativismo. É um fundo municipal de apoio ao cooperativismo, uma incubadora. Da mesma forma que nós temos incubadora de empresas, né, é uma experiência, inclusive, que eu admiro muito, nós temos uma incubadora de cooperativas, onde o município apoia até que a cooperativa consiga andar sozinha. É política pública. Ô Edinho, e tem algum imposto que vai para a prefeitura disso ou é isento de imposto? Não, vai, como qualquer outra empresa, recolhe ISS sobre serviços, ela é só a forma de organização do trabalho que é diferente, né? Uma cooperativa, ela organiza o trabalho sem submissão, né? Mas ela, do ponto de vista legal, é uma empresa como qualquer outra. Ela é isenta, ela pode vender serviço com alguns benefícios, né? Entre eles, por exemplo, se ela estiver no campo da reciclagem, ela pode fazer contrato direto com a prefeitura, porque a lei
de reciclagem, a lei brasileira, inclusive da época do presidente Lula, apoia muito as cooperativas que têm experiência na reciclagem. Recebi uns elogios aqui, tô todo pimpão. Você também é lindo, adoro você, Rovai, enfim. Mas tem aqui o Zezito de Oliveira falando: o aplicativo Bibimob não foi construído nem pela Prefeitura de Araraquara, isso o Edinho já disse, né? Nem pela cooperativa de motoristas. Ele até falou. Também já disse, é uma experiência do Zezito está dizendo que foi uma empresa com CEO e direito a início na região de São Francisco. Não é do Rio? Você falou que era do Rio? Não, eles são do Rio de Janeiro, né, a empresa que criou, e tem, de fato, eu não sei qual deles, tem uma experiência de trabalho internacional. O que eu acho, Rovai, é que se a gente quiser achar motivo para desqualificar a iniciativa, tem de monte. Exato. O que eu digo é o seguinte: primeiro, o aplicativo é bom, funciona, mérito dos meninos, dos profissionais que desenvolveram. Esse aplicativo encontrou uma cooperativa de trabalhadoras e trabalhadores que fizeram desse aplicativo um instrumento de rompimento com uma situação de submissão. Isso é o que importa. Isso é o que importa. E o contrato não é leonino, né? O contrato, tanto é que os trabalhadores levam de 90% a 95% da remuneração para casa. Isso é o que importa. Ponto final. E qual é o papel da prefeitura? Apoiar, como nós apoiamos as cooperativas de Araraquara. Quem criou a cooperativa? As trabalhadoras e os trabalhadores. Não existe cooperativa exitosa se não tiver vontade das trabalhadoras e dos trabalhadores. Posso fazer uma pergunta, Rovai? Pode sim, eu só queria ficar... Eu sei que o Edinho falou que tinha um compromisso. Sinara, aí o Edinho que decide aí. Você é da turma que gosta da ideia do Alckmin na vice, ou você não é da turma que gosta da ideia do Alckmin na vice? Sinara, eu primeiro sou a favor que nós criemos as condições objetivas para a derrota do que está aí. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Nós precisamos derrotar o que está aí. E, claro, para a gente derrotar o que está aí, que é muito ruim, e vou dizer para vocês, a gente não pode menosprezar, né? Se você me permite aqui, eu não quero, né, ir além das minhas atribuições enquanto entrevistado. Se nós pegarmos a experiência do fascismo na Itália, a gente tem que entender as experiências históricas. O fascismo nasce da negação do sistema na Itália. O nazismo, inclusive, mobiliza setores, na época, considerados progressistas, que queriam o fim da monarquia. O fascismo faz uma mobilização de 50 mil pessoas em Roma, no início do século XX, e o fascismo se legitima nas urnas, com o voto do povo italiano. Eu penso que nós temos que ter a dimensão do que nós estamos vivendo. Nós temos que derrotar essa experiência autoritária no Brasil. Nós temos que derrotar. Não tem nada mais importante nesse momento da nossa história do que derrotar o que está aí. E para que nós possamos derrotar, nós temos que ter um movimento que amplie além do nosso eleitorado. Ou seja, nós só ganhamos as eleições, e que eu penso seria muito bom nós ganharmos no primeiro turno para tentar, se for para o segundo turno, vamos trabalhar para ganhar, mas para impedir uma polarização, uma disputa acirrada, e ninguém menospreze esse discurso de questionamento das urnas eletrônicas que o Bolsonaro tem, para legitimar a bagunça numa eleição de segundo turno. Se fizeram com o Biden nos Estados Unidos, por que não vão fazer com o Lula no Brasil? Essa clareza que nós temos que ter. Então, nós não podemos dar nenhuma brecha, nenhum espaço, né, para o autoritarismo que o Brasil vive. Então, na minha avaliação, tem que fazer aliança, tem que ampliar além do nosso eleitorado, tem que trazer os setores democráticos para esse movimento, né? E, nesse sentido, eu penso que o Alckmin representa uma ampliação, porque aliança, para nós falarmos nós com nós mesmos, não é aliança e não amplia, né? E diante do risco que o Brasil vive, repito, não tem nada mais importante que derrotar essa triste experiência que o Brasil está vivenciando de um autoritarismo que busca a todo custo se legitimar, inclusive
se legitimar nas urnas, que, vou dizer para vocês, não vai acontecer porque nós não vamos permitir. Eu não tenho nenhuma dúvida também que esse projeto reeleito ele vai para uma aventura autoritária muito mais profunda do que isso que nós estamos vivendo hoje. Eu não tenho nenhuma dúvida. Foi bom você ter falado essa história, essa coisa da história, porque o nazismo se tornou possível porque faltou união entre os comunistas e os sociais-democratas. Exatamente. É outra experiência que a história está aí. Se tivesse tido uma aliança, certamente o nazismo não teria, constituído a força política para fazer o que fez. Né? Nós, no Brasil, estamos vivendo a maior tragédia humanitária da nossa história, que é a pandemia. Mas, certamente, os países europeus, a maior tragédia humanitária é a Segunda Guerra Mundial. Olha, Edinho, a Suzane Mendonça está lembrando aqui que ela conheceu e comprou o livro do Rovai, que é o novo ecossistema midiático que eu fui lançar em Araraquara, em um encontro de economia solidária em Araraquara. É verdade, tinha uma feira. Ele me convidou para uma palestra, eu fui aí, queria mandar um beijo para a Suzane, e dizer que ali eu já vi a força das experiências cooperativadas em Araraquara. O que o Edinho está falando não é só de goela para fora, né? Até também, se fosse, ele não teria sido eleito pela 4ª vez prefeito na cidade. Né? O cara é o Alckmin de Araraquara, Sinara. Ganha tanta eleição que nem o Alckmin. O Alckmin ganhou 3, né? Porque ele foi pedaço do vice. Como vice. O Edinho já ganhou 4. Sinara, estamos chegando ao final. Não sei se você tem uma última pergunta, alguma coisa para o Edinho. Se não, eu vou dar a palavra para ele poder fazer aqui as... Não, para mim tá bom. Deixa eu dizer uma coisa antes, só desculpa. O canal está chegando a 200 mil membros, Sinara e Edinho. Nós estamos ali a 300 pessoas para 200 mil membros. Ou hoje ou amanhã a gente vai chegar aos 200 mil nessa trajetória que a gente constrói aqui, muito de forma militante em alguns momentos, né? Porque até para você produzir um canal para chegar no estágio que está hoje o canal da Fórum é assim, é grão por grão, tá? Então a gente faz o seguinte apelo: vire membro desse canal que hoje é uma referência do jornalismo independente progressista. É fundamental o seu apoio para a gente poder. E hoje não teve um membro sequer. Eu estou aqui só de olho nisso. Eu fico aqui anotando aqui. Quando sai um membro, eu faço um tracinho. Sinara. Eu adoro quando prefeituras de esquerda, progressistas, não só as de esquerda, tá? Prefeituras progressistas usam criatividade. Eu acho que a gente precisa de ideias novas. Achei maravilhosa a ideia desse Uber cooperativado. Acho que quando o Lula for eleito, vai se espalhar pelo país, não vai não, Edinho? Espero que sim, Sinara. O presidente Lula tem muita sensibilidade para essas questões. Talvez eu não conheço outro líder no Brasil que tenha captado tanto, né, o sentimento de transformação e as vontades dos trabalhadores brasileiros. Eu não tenho nenhuma dúvida que o cooperativismo será um capítulo importante no programa de governo do presidente Lula. Não tem nenhuma dúvida disso. É isso aí. É isso. Chegamos ao final de mais um programa Fórum 11h30 aqui na TV Fórum, chegando aos 200 mil inscritos e inscritas. Edinho, prazer sempre muito grande falar contigo. Você sabe disso, do carinho que a gente... Eu sei que é recíproco, né? O que eu tenho por você. E Sinara Menezes, Sinara, aqui que a gente... Obrigada, prefeito. Você sabe que a família do meu... A família do meu primeiro marido era daí de Araraquara. Você conheceu ele, né? Oswaldo Boarim. Claro. Ele era de Araraquara, então ainda tenho aí minha querida ex-sogra, Dona Maria Boarim. Manda um beijo para ela. Né? Grande Boarim, né? Saudoso Boarim, que deixou um vácuo entre nós aí. E é de Araraquara, nascido na usina Tamoio, né, Sinara? Exato. Nascido na usina Tamoio. Figura... Fui muito aí. Tenho muito carinho por ele até hoje. E foi um momento muito difícil para todos nós. Mas é isso, eu agradeço muito, Sinara. É uma alegria imensa te encontrar aqui. E você, Rovai, né? Você sabe o quanto que eu valorizo a Fórum e essa construção que você faz, né, com tanta
dedicação e não é de hoje, né? Chegar a 200 mil, como você está chegando, não é por acaso, né? É muita dedicação, muito trabalho, é acreditar numa proposta. Então, um grande abraço a você, aos internautas que estão nos acompanhando aí também. Mais uma vez, um beijo, Sinara. Prazer Beijão, imenso. Valeu, Edinho. Eu não vou me despedir ainda porque chegaram membros e chegou o superchat. Edinho, já vai para o teu compromisso. Marilice Tchau, Fernandes, prefeito, obrigada.